Seminário Regional do Patrimônio Cultural. Reconhecer, valorizar e preservar. Este é um evento organizado pela empresa Triângulo Cultural e realizado conjuntamente com 7 municípios: Alfenas, Cabo Verde, Divisa Nova, Juruáia, Monte Santo de Minas, São Pedro da União e Serrania. Essa inovação por parte dos municípios vem celebrar o Dia Nacional do Patrimônio Cultural e comemorado no dia de hoje. Essa data foi criada em 1998, no centenário de nascimento do incansável historiador, jornalista e mineiro Rodrigo Melo Franco de Carvalho, que foi o primeiro presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. E nesse ano em que comemoramos os 300 anos de Minas Gerais, esse evento tem uma importância ainda maior, pois o nosso estado abriga 60% do patrimônio cultural do Brasil. E no evento de hoje, você participante vai poder conhecer relatos e experiências sobre uma diversidade de patrimônios culturais que estão situados no sul e sudoeste de Minas. Nossa primeira palestra é sobre o Sistema Municipal de Patrimônio Cultural. A palestrante, Clarice Libânio. Ela é antropóloga, mestre em Sociologia, doutora e pós-doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Autora de diversos livros, atualmente é diretora de promoção do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Olá, eu sou a Clarice Libânio, sou diretora de promoção do IEFA-MG e queria começar agradecendo o convite para estar presente aqui hoje nesse encontro, né, poder compartilhar com vocês a nossa experiência, né, e trocar um pouco, né, de possibilidades aí de ações, enfim, o que nós podemos fazer juntos, principalmente nesse momento aí que estamos vivendo, né, cada um tentando, né, reinventar a sua ação, reinventar a sua prática e trabalhar com o patrimônio dentro da perspectiva que é possível, né? Então, eu queria, de fato, agradecer esse convite, né, parabenizar essa iniciativa muito importante e necessária e dizer que hoje nós estamos comemorando o Dia do Patrimônio Cultural e, junto com ele, os 25 anos do programa ICMS Patrimônio Cultural. Isso, para nós, é um orgulho, né, é uma honra, a possibilidade de estarmos aqui hoje falando com você sobre essa conquista, né, que de fato é uma conquista. Esse programa ele é pioneiro, né, no Brasil, né, são poucas, não só foi o primeiro, mas são poucos os estados hoje, ainda hoje que tem essa política, né, que tem esse programa, e isso, portanto, para nós é de fato um orgulho, né, de poder compartilhar essa experiência. Esse programa, ele nasce, né, o programa do ICMS, Patrimônio Cultural, ele nasce dentro do contexto da chamada Lei Robin Hood, né, aqui em Minas Gerais, que se propôs a descentralizar os recursos, né, captados através do ICMS. Né? Então, essa lei, ela pega 25% do total do valor adicionado fiscal, VAF, e redistribui com critérios de uma forma mais equitativa, mais democrática. Né? Ela tenta que aquele maior parte do recurso que vai para os municípios que captam mais, para os municípios que têm atividade mineradora, que têm atividade industrial mais robusta, né, que uma parte vá para aqueles municípios menores e municípios que têm menos dinamismo econômico. Então, dentro desses 25%, né, a gente tem uma distribuição de acordo com os critérios, né, que vocês já conhecem, mas para nós aqui o importante é o critério patrimônio cultural, que pega 1% do total de recursos destinados pela lei Robin Hood. Então, desse 1%, a gente tem uma série de critérios para pontuação, né, que são definidos de acordo com a deliberação normativa do CONEP, que é o nosso Conselho Estadual de Patrimônio. Então, essa política, né, é uma política
que ela visa descentralizar recursos e, nessa perspectiva, fortalecer os sistemas municipais, né? No caso aí de patrimônio, né? É uma política pública estadual, né? Ela é pensada num âmbito grande de Minas Gerais, mas ela pretende fortalecer os sistemas municipais, né? Esse âmbito aí, né, de cada um dos municípios, como receber recursos para implementar as suas políticas, nesse caso que nós estamos falando aqui na área do patrimônio cultural. Então, essa política é uma política de indução de outras políticas, né? O Estado pretende, com o ICMS Patrimônio Cultural, induzir que os municípios criem ferramentas, instrumentos, formas, né, de registrar, identificar, proteger, conservar, promover e salvaguardar o seu patrimônio. Então, é um processo, é uma política ampla, ela tem uma série de detalhes, né? Enfim, uma série de elementos, vamos chamar assim, que são cada qual voltados para um objetivo, uma parte dessa necessidade da política municipal de patrimônio. Então, a gente entende que a política do ICMS cultural é uma política de Estado, cujo objetivo é municipalizar, né, os instrumentos e as ferramentas e as políticas no âmbito dos municípios, né? Então, no âmbito aí do patrimônio cultural local. Então, ela tem uma capilaridade muito grande. Nesses 25 anos, nós só temos a parabenizar as equipes que conduziram os processos, né, ao longo desse tempo, porque aos poucos, né, a gente sabe que a ideia do patrimônio, da necessidade da sua conservação, chegou aos municípios, né? Chegou aos municípios, ela foi sendo ampliada e hoje a gente tem mais de 800 municípios mineiros que participam dessa política. Isso, para nós, de fato, é um feito, né? A gente tem uma capilaridade não só do ponto de vista financeiro, né? Como que esse recurso é redistribuído, né? Para você ter uma noção, no último exercício foram em torno de 100 milhões de reais redistribuídos para os municípios com esse critério, né? Ou seja, municípios que têm políticas municipais voltados para a preservação do patrimônio. Então, foram 100 milhões de reais redistribuídos, né? Então, isso democratiza o acesso dos municípios ao recurso, sem dúvida, né? O recurso chega na ponta. Desde aquele município que tem um patrimônio material, né, mais antigo, um patrimônio, por exemplo, aí da época do ouro, um patrimônio barroco, mas também aquele município que tem menos patrimônio edificado, mas tem patrimônio imaterial, né? Tem manifestações culturais das mais antigas, tradicionais, das mais variadas modalidades. Então, esse município também ele tem a chance e a possibilidade de acessar esse recurso, né, do programa do patrimônio cultural, do ICMS Patrimônio Cultural. Então, essa capilaridade financeira ela é muito importante. E é uma capilaridade territorial que ela é devida a quê? A extensão, a permanência desse programa no tempo, né? Se a gente tivesse um programa curto prazo, o que aconteceu? Começou outro dia, talvez a gente não tivesse atingido tanto de território, tanto de municípios que a gente consegue atingir hoje. Então, a gente só chega onde está hoje justamente porque esse programa ele tem essa capilaridade e ele consegue chegar a todos esses municípios, né? Então, de fato, para nós, é um orgulho, né? Vamos chamar assim. Bom, qual que é a importância hoje, na minha opinião, do programa ICMS Patrimônio Cultural, né, dentro do Estado? Eu acho que ele traz, em primeiro lugar, além disso que eu já disse, né, que é uma possibilidade de diversificação ou de descentralização dos recursos, esse programa hoje, ele tem o papel, vamos chamar assim, né, a importância de contribuir para o fortalecimento dos municípios. Então, quando a gente traz, para além de uma simples análise de dados, né, de documentos que vocês enviam para o IEFA, para além desses documentos, a gente busca conversar com os municípios, fazer formações, né? Nós temos agora, por exemplo, o curso ICMS Patrimônio Cultural online, onde vocês podem, então, entrar, né, ter informações, ter capacitações. Nós vamos realizar, né, na próxima semana, aí, no dia 27 de agosto, nós vamos fazer uma rodada do Patrimônio Cultural online, onde o foco será
como agir nesses tempos de pandemia, né, nos tempos de Covid, ou seja, nós vamos discutir com vocês que ações podem ser realizadas em substituição às ações tradicionais dos municípios. Então, também tem essa possibilidade. Bom, enfim, voltando. A gente tem a obrigação, né, dentro do IEFA, de fortalecer os municípios. Nós temos lá a nossa gerência de articulação com os municípios. E qual que é o papel dela? Dialogar, né, com os gestores e com os conselheiros, criar cursos, criar formas de discutir as metodologias, né, fortalecer, capacitar, dialogar, fazer reuniões, enfim. Então, a gente está aqui para ajudar vocês a implementar os instrumentos que são necessários, né, dentro da política do patrimônio e também o planejamento anual de vocês, né, para poder se organizar e ver o que é necessário ser feito. Ao longo do ano, né, se você pensar como um gestor, né, do patrimônio municipal, uma série, são várias ações, uma série de ações a serem executadas. Então, você vai pensar os diversos dos componentes da política, né, os diversos elementos e o que vai ser feito. Né? Enfim, o ano de ação e preservação começa 1º de dezembro, então o que você vai fazer em dezembro, o que você vai fazer em janeiro, fevereiro, março, abril, até chegar em novembro, né, para entregar a documentação. As reuniões do conselho, por exemplo, que são periódicas, as ações de inventário dos bens, as ações de educação do patrimônio. Não adianta eu chegar em julho, né, e pensar, meu Deus, o que eu tenho que fazer para entregar em novembro? Você já perdeu 6 meses ou mais, né, do seu ano de ação e preservação. Então, o planejamento, o ideal é que ele seja feito ainda, né, no finalzinho de novembro, para que em dezembro vocês já entrem com as ações previstas para serem executadas no próximo ano, né? O planejamento é fundamental nessa hora que nós sabemos, né, que os municípios têm pouca equipe técnica, são pequenos em termos de profissionais ou de recursos, e, portanto, tem que trabalhar com a inteligência do planejamento, né? Não adianta sair fazendo em cima da hora, então planejar, organizar e também avaliar a sua ação, para que no ano seguinte não se repitam os erros que aconteceram, né? A gente que está lá no IEFA, do outro lado da mesa, recebendo documentação, percebe que muitas vezes os municípios realizam ações fantásticas, né? Realizam uma série de atividades muito importantes, mas eles não organizam isso em termos de relatório, ou eles não sabem como apresentar para a gente essa documentação, né? Existe uma normativa que ela é complexa e a gente sabe disso, né? Também faz parte da nossa ação tentar simplificar a normativa, mas a ideia é que a gente possa apoiar vocês. Então, desde já, digo que nós estamos à disposição, né, para receber os municípios e dialogar dentro aí das necessidades de vocês, né? Então, queria desde já me colocar à disposição. Então, voltando à importância do ICMS, a gente tem que pensar ele não só, primeiro, como uma política de descentralização de recursos, né, ou seja, que permite ao município ter mais um volume no caixa para aplicar, mas também um programa que fortalece a política municipal, né, que contribui para cachorro, gente, repara, que contribui para que essa política ela seja feita de uma forma mais consistente, com as ferramentas adequadas, né? E, por fim, que ele possa, de fato, garantir a proteção do patrimônio no seu município. Quando a gente fala, de fato, garantir mesmo, é chegar na ponta, né? Que não fique uma política só restrita aos gestores ou aos conselheiros, que seja uma política que chegue lá no morador, para que ele saiba a importância se o imóvel dele for tombado, que chegue lá no pároco, né? Que chegue lá na diocese para saber, olha, a importância de estar aquele bem tombado, por exemplo, ou inventariado, ou registrado, né? Que chegue no detentor do bem registrado. Adianta eu tombar uma festa, eu registrar uma festa, eu registrar uma folia, eu registrar um grupo ou manifestação popular, se aquele grupo não se envolve no processo, né? Então, ou chega na ponta, ou a política não é efetiva. Da mesma forma, a educação e difusão, né? A gente precisa chegar na ponta. Quem é que está na ponta? É o aluno da escola pública ou privada? É o professor? Né? É o conselheiro? Quem é que é o público que a gente precisa chegar nele para falar de educação patrimonial, para falar de difusão do patrimônio? Então,
toda vez que a gente for pensar em política, né, municipal de patrimônio, nós temos que pensar também quais são os nossos parceiros possíveis, ou seja, eu como prefeitura, como departamento, setor, eu não consigo fazer sozinha, eu preciso de um parceiro, eu preciso de um parceiro dos parceiros na escola, eu preciso do parceiro na biblioteca, eu preciso dos parceiros nos museus, casa de memória, o que é que tem de espaços, eu preciso do grande parceiro nosso, que é o Conselho Municipal de Patrimônio, que é o local onde a sociedade civil pode se manifestar e pode interferir na política pública de patrimônio. Então, a gente não faz política pública sozinho, né? Então, municipalizar uma política de patrimônio significa entender cada território com os parceiros que aquele território propicia e, por outro lado, quais são os públicos que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com as escolas, nós vamos trabalhar com a sociedade civil, nós vamos trabalhar com os comerciantes, nós vamos trabalhar com a comunidade como um todo, nós vamos trabalhar com os funcionários da prefeitura. Né? Uma das coisas que a gente mais escuta aqui no nosso trabalho é, olha, o setor de contabilidade, ou o setor jurídico, ou, enfim, o gabinete, não compreende a política municipal de patrimônio, não compreende os elementos dessa política e a importância do investimento, por exemplo, no FUNPAC. Então, o setor também pode trabalhar estes públicos internos da própria prefeitura, para trabalhar com eles a educação patrimonial, para trabalhar com eles a formação em patrimônio cultural, né? Dentro, obviamente, dos conteúdos aí da política que a gente está discutindo. Então, essa importância do ICMS, na minha opinião, né? E chegar na ponta, chegar hoje aos 814 municípios que já recebem recursos, né? Dos 853, nós temos 814 que já recebem recursos, né, da Lei Robin Hood vinculados ao critério patrimônio cultural. Isso é um feito que a gente não pode perder, né? A gente sabe que é um ano de pandemia, é um ano complexo, que já seria complexo pela questão eleitoral, mas cabe a vocês, gestores municipais, cabe a vocês, conselheiros, manter essa política de pé, garantir a continuidade dela. De nossa parte aqui, nós estamos fazendo tudo que será possível para reduzir os impactos dessa pandemia na ação de vocês. Nós vamos flexibilizar as análises, nós vamos aceitar para pontuação ações que não estavam previstas anteriormente, né? Nós vamos fortalecer outras regras para uso do Fundo Municipal, né, de Patrimônio Cultural, mas nós precisamos que vocês que estão aí na cidade, que estão aí na ponta, garantam a execução da política, mesmo no tempo de pandemia e no ano eleitoral, né? Então, é uma parceria também que, para nós, depende muito do papel de vocês. A gente, esse ano, teve alguma mudança, né, na forma de análise do ICMS. Então, quem aí recebeu a pontuação, quem acompanhou esse processo, inclusive dos recursos, viu uma nova postura, uma postura diferente, vamos chamar assim, na nossa equipe. A gente tentou flexibilizar ao máximo, né, além da gente ter tido a mudança do uso do sistema, né, ICMS Patrimônio Cultural, para o envio online de documentações, né, do quadro 1A e do quadro 1B, já foi um diferencial, a gente buscou ao máximo flexibilizar as análises. Isso pode ser visto no aumento da pontuação. A gente teve, né, os nossos indicadores, que a gente vai divulgar para vocês aí no próximo mês, mostram que a gente teve um aumento médio de em torno de 14% da pontuação recebida pelos municípios, a gente teve mais municípios pontuados, né, e a gente teve um número muito pequeno de recursos esse ano, né, um número muito pequeno de questionamentos da avaliação e da análise do IEFA, né, em função dessa nossa nova orientação. Então, por exemplo, em termos do inventário, a gente viu que a gente fracionou a pontuação do inventário para que os municípios não ficassem prejudicados. No caso do sistema, a mesma coisa, né? Todo mundo sabe que a gente teve que reabrir o sistema para que os municípios pudessem colocar a documentação que estava fora do padrão ou que o sistema não reconheceu, e a gente acolheu, né, e acatou essa contribuição dos municípios aí para reforçar e reformular a sua pontuação.
Então, a gente está com essa nova mudança, né, com essa nova postura dentro do programa do ICMS Patrimônio Cultural, e isso reflete nos nossos indicadores, reflete nos nossos números e mostra, então, né, a possibilidade da gente ampliar a pontuação dos municípios, né, de forma que vocês não tenham aí uma perda de pontuação por questões pontuais ou questões relacionadas a uma conjuntura desfavorável, como é a desse ano. E, bom, eu gostaria de falar, só para finalizar, né, um slide que eu vou mostrar aqui agora, vou colocar para vocês na tela, é um slide que fala do que seria um sistema municipal de patrimônio cultural. Né? A gente sabe que, diferentemente do sistema estadual de cultura, por exemplo, né, a gente não tem um sistema implantado, um sistema estadual de patrimônio, mas a gente tem desejo, né? A gente tem o desejo de fazer, de mostrar, enfim, esse sistema, né? E que ele seja posteriormente uma realidade, né, na vida aí dos municípios, que ele seja de fato implantado. Então, eu vou falar um pouco, né, a partir desse slide que vocês estão vendo aí, vou falar um pouco do que se espera, né? Como o município deve estruturar a sua política municipal de patrimônio. Quais são esses componentes, né, que a gente precisa? O primeiro componente muito importante relacionado à gestão do patrimônio. Né? E o componente da gestão do patrimônio, ele fala basicamente de ter uma legislação, né? Os municípios têm que ter uma legislação de proteção e promoção do patrimônio, que vai dizer quais os instrumentos, quais são as instâncias de participação, quais são as ferramentas que vocês vão usar, ou seja, uma legislação que vai fundar o seu sistema municipal de patrimônio com todos os elementos e todas as regras que estão aí incluídas. Para além dessa legislação, então, já criada, aprovada, a gente começa falando do Conselho. O Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, CONPAC, ou outro nome semelhante que vocês adotem aí. Esse CONPAC, ele é fundamental, né? O ideal é que ele seja paritário e deliberativo, ou seja, ele vai ter representantes da sociedade civil e do governo, né, para que juntos se discuta e se aprovem as propostas, as legislações e as ações de proteção do patrimônio ao longo do ano. Vocês vão ver que nós, do IEFA, para todos os quadros e todas as exigências do programa, todos eles necessitam de ter uma aprovação do Conselho. Uma ata dizendo exatamente o que foi aprovado, o que foi discutido, porque essa é a garantia de que existe uma participação social na condução da política. Então, o Conselho, junto com o setor, que eu vou falar agora, é fundamental, um elemento importantíssimo, né, nessa política. O setor, obviamente, de patrimônio, a gente sabe que na maior parte dos municípios é uma dificuldade grande, são equipes pequenas, mas o setor ele é fundamental para fazer toda essa articulação com os demais agentes. Né? Então, é o setor que vai ser o responsável por conduzir a política, por pensar a política, por propor ações, por executar essas ações, né? E por prestar contas à sociedade e também enviar para a gente a documentação em termos de pontuação. Então, nós já falamos do setor, já falamos do conselho e da lei de proteção. Nós temos também mais dois elementos fundamentais nesse item gestão. O primeiro é o fundo, né? O FUNPAC, Fundo Municipal de Patrimônio, porque é através dele que você recebe os recursos destinados, transfere esses recursos destinados ao patrimônio e faz os seus investimentos, né? A colocação do recurso no fundo ela é fundamental porque ela pontua em mais de um quadro, no caso do IEFA, e ela vai gerando a possibilidade de mais recurso a partir do mais investimento. Isso é muito importante, gente. Né? Trabalhar também com os prefeitos, com os gabinetes, com as assessorias jurídicas e contábeis de vocês para dizer o seguinte: quanto mais recurso a gente investe, mais recurso a gente recebe, e isso para o município é muito bom. Né? Perder pontuação e perder dinheiro porque não repassou dinheiro para o FUNPAC no mínimo, né, uma falta de compreensão da política e da necessidade de cada município. Tá? E, por fim, a gente tem ainda um componente de gestão que é importante, que são as legislações complementares. Então, por exemplo, se lá na minha lei de proteção eu digo que quem tiver um imóvel tombado poderá ter isenção de IPTU, eu preciso ter uma legislação complementar que regulamente aquele poderá, né?
Então, não adianta dizer que poderá. Como que você regulamenta? Então, você tem que ter ou um decreto ou uma legislação que diga sobre a isenção de IPTU para imóveis tombados. Né? Então, você vai ter uma legislação, por exemplo, que vai falar da proteção da família circense, quais são os benefícios dos circos que vão se instalar no município, estejam de passagem por aí. Você precisa ter um código de posturas. Toda cidade tem algum tipo de código de obras e posturas, mas lá dentro tem que falar do patrimônio. Né? Quais são as regras para bens tombados? Né? De afastamento, de vista, de publicidade, enfim, toda uma série de regras de altimetria, etc., nos entornos dos bens tombados. Então, a gente precisa dessas legislações complementares, né, que também vão pontuar aí dentro do quadro de gestão. Então, a gente falou do quadro de gestão. Depois, a gente vai para o segundo item, né, dos elementos aí de proteção dos sistemas municipais de patrimônio, que são os instrumentos. Ou seja, como proteger o nosso patrimônio? O que nós temos que fazer para isso? Bom, o primeiro elemento de proteção é o reconhecimento, é a identificação. Não adianta eu saber o que eu vou proteger, o que eu vou tombar, o que eu vou registrar se eu não tiver esse levantamento. Então, é o inventário, né? A gente chama o inventário, o IPAC, né? do patrimônio cultural. Então, quais são os elementos, quais são os bens que a gente tem no município que merecem proteção, que precisam de proteção? Aí você vai fazer todo o levantamento, os mapeamentos, as fichas de inventário, as pesquisas, as entrevistas para dizer, olha, estes aqui são os nossos bens na sede, na zona rural, no distrito XYZ. Nós levantamos todos esses bens e explicamos por que a gente acha que eles são importantes serem protegidos. Eles foram inventariados por quê? Qual a justificativa histórica, social, econômica, simbólica? Né? Quais são os elementos que vão dizer que aquele bem merece ser protegido, né? Merece ser registrado ou tombado, sendo material ou imaterial. Né? Então, o IPAC é um instrumento fundamental da proteção. Ele é preliminar, ele é o primeiro de todos, eu não tenho como tombar aquilo que eu não identifiquei, né? Aquilo que eu não levantei. Então, o primeiro elemento é fazer esses inventários, sim, né? E aí a gente tem que ver essas fichas para poder entender. Ok, esse bem a gente levantou, a gente inventariou e viu que ele é importante estar aqui registrado, mas ele não tem uma relevância suficiente para ir para um outro nível, que aí são os níveis, aí a gente tem que entender os outros níveis da proteção, que são o tombamento, no caso dos bens materiais, ou os registros, no caso dos bens imateriais. Então, o inventário, a gente poderia chamar assim, no primeiro nível de proteção. E a gente precisa avançar para o segundo nível. Né? Não basta inventariar, nós vamos precisar entender, então, o que a gente vai tombar, e aí um outro processo mais complexo, e o que nós vamos registrar, né? Aí em parceria com os detentores e com a comunidade. Então, os instrumentos de proteção, a gente tem aí esses 3 instrumentos muito importantes que toda política municipal de patrimônio precisa implementar. E, por fim, né, para terminar, então, esse diagrama que eu estou mostrando aí para vocês, a gente tem os elementos, os instrumentos de salvaguarda e promoção. Ou seja, depois que eu inventariei, depois que eu registrei, depois que eu tombei, quais são os passos que eu vou fazer todo ano? Todo ano eu vou fazer o quê? Vou fazer o monitoramento dos bens tombados. Vou fazer vistoria daquele bem. Vou dizer se ele continua no estado de conservação suficiente, adequado. Se ele teve deterioração. Quais as ações que eu vou precisar fazer para recuperar esse bem ou para barrar essa deterioração. Enfim, é o monitoramento dos bens tombados, né, dos bens materiais. Ao mesmo tempo, a gente tem um programa aí que é de ações de salvaguarda dos bens registrados. Assim como os bens tombados, eu vou acompanhar neste ano. Quais são as necessidades desse grupo? Folia, viola, capoeira. Quais são as necessidades dessa manifestação ou desse bem? Ou dos seus detentores? Quais as dificuldades que eles estão tendo para poder recriar, né, o bem, manter o bem vivo, manter a ação funcionando? Então, que ações eu posso fazer para apoiar, para que esse bem se mantenha, para que esse bem se recrie, para que essa festa não morra, para que essa manifestação continue? Né? Então, eu vou propor ações para apoiar esses grupos e manifestações, né, do patrimônio imaterial, são as ações de salvaguarda. E, por fim, né, separados, mas juntos, a gente tem os programas de educação e difusão. Né?
Educação para o patrimônio é uma ação, para mim, fundamental para toda política pública, né? Porque é uma garantia que a gente tem de reprodução desse pensamento, de formação de novas gerações ou de novos quadros da nossa mesma geração. Então, os programas de educação para o patrimônio, eles são muito focados em escola, mas não só em escolas, como eu disse lá no início. Né? Vamos lembrar de todos os públicos possíveis da gente trabalhar dentro do município para que essa perspectiva do patrimônio cultural e da sua importância seja mantida e renovada a cada ano. E os programas de difusão, que, na minha opinião, têm que ser relacionados aos demais, né? Se eu fiz lá um tombamento, por exemplo, a difusão é a difusão deste tombamento, né, para que a comunidade entenda e conheça o que foi feito. Se eu fiz lá o registro de uma guarda, de uma folia, de uma manifestação, a difusão é deste bem, desta folia, desta manifestação. Né? Não basta todo fim de ano eu mandar fazer caneca com a foto da igreja ou com a foto de uma festa, sem que aquilo ali signifique um processo que culminou na difusão, né? Na divulgação daquilo. Então, chama atenção, tanto as ações de educação quanto as ações de difusão têm que ser relacionadas a todos esses outros eixos que estão aí no diagrama. Né? Cada ação dessas que vocês realizarem, vocês podem fazer em paralelo elas se transformarem em ação de educação, em ação de difusão. Né? Então, vou tirar agora aqui o slide, né, para terminar. Mas, de fato, o que eu gostaria de dizer para vocês, né, que estão aí no município, que são gestores municipais, é que a política municipal de patrimônio, ela é um todo integrado, coerente, né? É como esse diagrama, ela funciona junto, é uma roda, né? É uma engrenagem que uma coisa depende da outra. Não vejam as ações de patrimônio de forma fragmentada, não deixem para fazer em fim de ano, só para poder pontuar dentro do IEFA. Não percam a mão da importância de pensar política de forma sistêmica. Isso é um sistema em que cada parte dele interfere na outra parte. Né? Cada lado ele está ali integrado cada ação a uma outra ação. Então, eu gostaria de finalizar essa fala dizendo que os municípios cada vez mais precisam se apropriar das ferramentas, dos instrumentos e das possibilidades de gestão, de planejamento, de avaliação e monitoramento dos bens culturais. Né? Não só porque isso aí significa reforçar a sua história, reforçar a sua memória, reforçar a sua identidade local, né, que difere de uma identidade global. Né? O que tem de diferente no município é aquilo que ele tem de próprio, aquilo que ele tem de si, e que se ele não mantém, se ele não reforça e se ele não fortalece, ele vai se perder, né? E cada vez mais ele vai cair aí nesse marasmo, né, do mundo globalizado, e que todo mundo parece igual, mas de fato não é. Né? Então, eu gostaria de parabenizar vocês que estão na ponta, né, sendo sérios e coerentes com as políticas de vocês, trabalhando duro cotidianamente para que o patrimônio seja mantido, para que o patrimônio seja fortalecido, né, e, de fato, mais uma vez, nos colocar à disposição para dialogar com os municípios, para que cada vez mais as políticas de patrimônio sejam municipalizadas, sejam reforçadas e sejam efetivas nos territórios de vocês. Tá bom? Muito obrigada e bom resto aí de trabalho para todo mundo. Grande abraço.